Olá pessoal, meu bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um vídeo. Hoje a gente tá gravando este vídeo aqui a pedido de uma pessoa que gostaria de saber. A pessoa perguntou nos seguintes termos: qual é a diferença de dom no caso de dom de ancião, de bispo, presbítero, pastor, evangelista e tal, qual a diferença desses dons? E é sobre isso, então, que nós vamos falar agora. Vamos às escrituras? Então tá aqui, ó, anciãos, bispos e presbíteros. Para a gente não deixar o vídeo muito longo, nós vamos procurar ler aqui rapidamente e daí nós vamos falar a respeito aí. Efésios, capítulo 4, versos 8 e mais do 11 ao 15. Bem rapidinho. Por isso diz, quando ele, no caso Jesus, né? Quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Notou? Bom, nós vamos permanecer no foco do nosso vídeo, que é a respeito de anciãos, bispos, presbíteros e pastores e tal. Você nota que não, como a pessoa falou lá sobre os dons de anciãos, essas coisas, olha, anciãos, bispos e presbíteros não é dom, é cargo, é coisa diferente. O dom é algo que, no caso de como nós vimos, Jesus é quem dá. Jesus capacita para aquilo ali e vem dele para suprir aquela necessidade ali na igreja. Já a parte que nem dos anciãos, bispos e presbíteros é um cargo que Jesus permite, é necessário, mas que é para outra determinada função. Não é a mesma que, digamos assim, os dons eles são espirituais e os cargos, embora sejam pessoas que Deus ali capacita eles para aqueles cargos, não é um trabalho mais humano, é mais como uma supervisão do espiritual ali dentro da igreja, você percebe? Então você nota que aqui no texto nós vimos que dons são em número de 5, dons ministeriais são em número de 5 e são, veja bem, apóstolos e profetas. Daí mais 3, evangelistas, pastores e mestres. Eu destaquei em cores diferentes para nós entender, porque eu acho que é conveniente a gente, já que nós estamos falando desse tema, deixar claro que apóstolos e profetas é um dom, que foi um dom assim, digamos assim, que teve um limite de tempo, que hoje apóstolos não tem mais, os que tem são falsos. Já tem vídeo falando disso e explicando bem direitinho. Profetas também. Então hoje pode acontecer de se manifestar um dom de profecia, por exemplo, mas é raro. Não é essas profecias granel que como acontece hoje, você vê na internet aí. Acontece um caso lá, que nem esse caso que aconteceu recentemente lá, que tentaram tirar a vida do Trump lá nos Estados Unidos. Nossa, já está cheio de profeta de plantão aí
profetizando o que vai acontecer daqui a uns tempos, que é uma coisa que é normal, que qualquer pessoa sabe que está sujeita a acontecer. Uma série de coisas, então ficam aí com as profetadas deles enganando as pessoas simples que acreditam nisso aí. Então, apóstolos e profetas não tem mais. Mais para baixo eu vou mostrar para vocês por que terminou esses aqui. Hoje tem o dom de evangelistas, pastores e mestres. Esses são atuantes hoje. Agora vamos ver aqui, olha, o caso no caso de o cargo de anciãos, bispos e presbíteros. Na realidade, esse aqui é o mesmo cargo. Diáconos também é cargo. Só que em determinadas partes da Bíblia são chamados de ancião, em outras partes são chamados de bispo, outras são chamados de presbíteros. Mas é praticamente a mesma coisa, supervisores. Supervisionar como que está, ou eles têm que ser espirituais, têm que ter conhecimento das coisas de Deus, têm que estudar as Sagradas Escrituras. E esses são ativos hoje, são cargos que são ativos, porque são justamente para cuidar do rebanho, para que os lobos não venham de fora arrebatar as ovelhas, vamos dizer assim, o rebanho, e para que os de dentro não fiquem causando divisão no rebanho, para dividir as pessoas e levar discípulos para eles. Você percebe? Esse é o cargo para ser ancião, bispos ou presbíteros, é a mesma coisa. Agora veja aqui mais um texto que fala a respeito. Aí, por exemplo, dessas pessoas que são chamadas de presbítero. Tito, capítulo 1, verso 1 a 11. Paulo, servo de Jesus e apóstolo de Jesus Cristo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa, te deixei em Creta. Creta é uma pequena ilha ali no Mediterrâneo. Deixei em Creta para que pusesses em ordem. Nota como é um cargo. Tito foi encarregado de pôr em ordem as coisas que ainda faltavam pôr em ordem na congregação ali na igreja de Creta, da ilha de Creta. Pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros. Nota que aqui presbíteros está no plural, não é? Você vai lá e constitua um presbítero para a igreja. Tem que ser mais do que um. Conforme te prescrevi. Agora vem a qualidade para ser um presbítero ou ancião. Alguém, veja a qualidade, tem que ser alguém que seja irrepreensível, aqui já diz tudo. Irrepreensível é uma pessoa que tenha autoridade para corrigir, para chamar atenção, para exortar, como? De uma maneira que as pessoas não possam dizer para ele, mas você faz isso, você faz aquilo, você é isso, você é aquilo. Não, então tem que ser irrepreensível, quer dizer, tem que ser uma pessoa que não dê motivos para ser arrependido e perder a autoridade durante o rebanho. Então tem de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, veja, ali falou presbítero, aqui fala bispo, mostrando que é o mesmo cargo.
tanto como a mesma coisa, a mesma pessoa. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, paradores frívolos e enganadores, especialmente da circuncisão, e é preciso fazê-los calar. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Então como você pode ver aqui do texto que nós limos, que esse cargo não é dom, é o cargo de bispo, presbítero ou ancião. O que tem de ser? Aqui o apóstolo Paulo, veja, ele se dirigiu nessa carta a Tito. Tito não era apóstolo, era um colaborador do apóstolo Paulo. Era uma pessoa de confiança do apóstolo Paulo. E o que ele fez? Ele, viajando, ele tinha que deixar alguém para pôr em ordem as coisas que ainda faltavam na igreja de Creta, porque já estavam começando a entrar falsas doutrinas ali. Então deixou Tito encarregado de fazer isso aí. E Tito, como era itinerante também, o apóstolo Paulo falou aqui para ele: olha, você vai nomear, você vai dotar de cargo pessoas que tenham essas condições aqui para poder pôr um breque nesses insubordinados aqui que estão pervertendo casas inteiras lá, e é preciso fazê-los calar. Então você nota que o bispo ancião ou presbítero, ele tem que ser uma pessoa irrepreensível, porque ele tem que ser rígido às vezes. Às vezes ele tem que ser duro mesmo, dependendo do caso, né? Por que tem de ser mais do que um? Porque a função é justamente essa, não deixar o mal tomar conta dentro da congregação. Então eles têm que ser pessoas que não possam ser apontados como hoje a gente vê por aí, muitos líderes da igreja aí, que não tem autoridade porque cometem adultério, estão vivendo uma vida dissoluta. Meu Deus do céu, a ganância, então, você vê a liderança das igrejas de hoje aí, da cristandade, é todo mundo correndo atrás de dinheiro, para saco sem fundo, que não é o que chegue. Você vê na televisão, você vê aí no YouTube, maior parte dos evangelistas de plantão, que está lá o QR Code para contribuir com eles, número de conta de banco, número de Pix. É uma ganância que não tem medida. Então são pessoas que estão liderando na cristandade que não tem condição, não tem autoridade para ter um cargo desse dentro numa congregação. Porque como que eles vão ter autoridade para corrigir alguma coisa quando eles são os piores exemplos aí dentro, são o pior exemplo de pecado dentro da igreja? Não tem autoridade para isso. Porque veja a qualidade que as pessoas têm que ter para poder ter a aprovação de Deus para esses cargos. Você percebe? Então nós vemos aqui, mas aqui no livro de 1 Timóteo, né, a carta de Paulo ao Timóteo, que era outro colaborador dele, não era apóstolo Timóteo, mas era colaborador fiel, pessoa de confiança do apóstolo Paulo, que também ele enviou uma carta para ele nesses termos aqui, ó. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao escapado, excelente obra almeja.
É necessário, portanto, que o bispo, veja que está falando de bispo, que é o mesmo presbítero ou o mesmo ancião, né? Que o bispo seja irrepreensível, como nós vimos lá, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos, sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É verdade. Não seja neófito, quer dizer, não seja pessoa muito jovem. Por quê? Alguma coisa contra o jovem? Não, o apóstolo Paulo não tinha nada contra o jovem, porque Timóteo era muito jovem. Só que veja uma coisa, Timóteo, ele sendo jovem, mas ele se criou, desde que ele podia entender alguma coisa, ele se criou aprendendo com a avó dele e depois com a mãe dele. Então era uma pessoa que estava inteirado, conhecedor da palavra de Deus. Então, um jovem nessas condições tem mais condição de ser um líder assim. Mas não é qualquer jovem. Por quê? Porque os jovens não têm a experiência que os mais idosos têm. As pessoas mais maduras adquirem mais experiência junto com a palavra de Deus. E os mais jovens, eles não têm aquela, eles têm aquela força, aquela disposição, eles vão, eles estão aptos, estão prontos para tudo, têm fôlego para tudo. Enquanto que os mais idosos são limitados, têm limite, não têm a mesma força, a mesma disposição do jovem. Que bênção é, amados, quando existe uma comunhão entre o idoso e o jovem. O jovem, com aquela força dele, ele leva a experiência adquirida com o ancião e se sai muito bem e tudo é para a glória de Deus. Percebe? Então, não neófito. Por que não neófito? Porque o novo, sem experiência, pode cair no laço do diabo, como diz aqui. Não neófito, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho do de fora, a fim de não cair no próprio do laço do diabo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo das vossas almas. Nota que aqui bispo está do singular, um só, porque está se tratando de Jesus, o sumo bispo, sumo pastor das ovelhas. Então, ele está aqui como bispo, no singular, porque ele é o bispo dos bispos. Mas os demais, amados, bispos, ou presbíteros, ou ancião, tem que ser mais de um em cada lugar, porque é como que um conselho. Você chega num determinado caso onde chamar atenção, onde conversar não resolve, mas tem que partir para a disciplina. E não pode ser uma pessoa vai disciplinar como um ditador. Olha, eu sou o tal aqui, vou te dar tal disciplina. Não é assim nas coisas de Deus. Tem que ter um conselho. E aqui então, num caso de rebeldia, da indisciplina, que não tem a condição, pode ser necessário os anciãos ali, o bispo ou o presbítero, se reunirem e decidir sobre determinados casos, podendo levar até a exclusão de alguém ali da comunhão. Certo? Então, nós encerrando aqui, e veja bem aqui, sempre mais que um. Nota que o apóstolo Paulo, ali em Atos, capítulo 20, versículo 28, ele estava indo para Jerusalém, era a última passagem dele para aí, ele ia ser entregue lá em Jerusalém e ia ser levado preso para Roma
E terminava ali o ministério dele. Então ele mandou chamar os bispos da igreja de Éfeso. Veja bem, uma igreja, Éfeso, mas tinha vários bispos. E daí veja o que ele falou para esses bispos ali. Atendei por vós. Veja que não era só um bispo, tinha vários. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, no plural, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Você nota que aqui ele chamou os bispos. Nota que os bispos são constituídos pelo Espírito Santo, embora sejam cargos, sejam um trabalho praticamente humano, mas os verdadeiros bispos são ordenados pelo Espírito Santo. São pessoas que merecem todo o respeito, desde que sejam verdadeiros, né? Sejam autênticos. E encerrando o nosso vídeo aqui, Filipenses capítulo 1 e o verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ok? E assim é que a gente encerra este vídeo aqui. Eu acredito que com esses textos tudo ficou muito claro, mas respondendo a pergunta da pessoa que tinha dúvida, a respeito que dom, no caso, de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São esses 5. E no caso de bispos, presbíteros e anciãos, que todos significam o mesmo cargo, não são dons, são cargos, mas que nos verdadeiros são instituídos pelo próprio Espírito Santo. Portanto, bênção, mas que não é de qualquer maneira. Você viu as qualidades que uma pessoa tem que reunir para poder ter autoridade dentro da igreja de Deus, para conduzir, para pôr em ordem as coisas. É lamentável, amado, que hoje, que a gente vê na cristandade, essas próprias pessoas que poderiam ser bispos, não terem autoridade, assim, dando mau exemplo e conduzindo o rebanho para pecado, para perdição. Ok? Terminamos aqui. Fica desde já o meu agradecimento, primeiramente a Deus, e meu agradecimento a cada um de vocês. A minha oração que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, família de vocês. E se for da graça do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, então.